E aí pessoal, esse é o último vídeo que eu estou mandando para vocês essa manhã, certo? E depois desse vídeo a gente vai trabalhar as funções polinomiais de primeiro e de segundo grau, certo? Assunto que a gente já viu no nono ano, certo? O pessoal que é da escola já viu esse assunto comigo no nono ano e o pessoal que está entrando agora provavelmente viu aonde vocês estavam estudando, certo? Função de primeiro grau e função de segundo grau. Então, a gente vai dar uma passada mais rápida na parte das funções, ok? Bom, enquanto a gente está trabalhando com conjunto, eu estou dando uma esmiuçada melhor, certo? Porque nem sempre conjunto é visto assim com tanto detalhe, como a gente vê aqui nas apostilas, mas na parte das funções a gente vai tentar dar uma acelerada nesses conceitos, ok? Então, o domínio de uma função real é o último assunto que a gente vai ver a respeito de conjuntos domínio e contradomínio, ok? E aí a gente tem o seguinte, vamos passar aqui direto para um exemplo, que a coisa funciona mais ou menos assim. Vocês lembram que no conjunto eu falei que o domínio ele pode ser um subconjunto, certo, de um conjunto A qualquer, certo? Então vamos supor o seguinte: eu tenho uma função essa função aqui está errada, certo? Vamos dar uma corrigida nela aqui. Eu vou colocar aqui de preto mesmo, não, de vermelho mesmo. Isso aqui, esse y era para ser x, ok? Então façam um x aí. F de x é igual a 2x mais 1, certo? E aí, esse x ele tem uma imagem, certo? Para todo x real, ou seja, x pode ser qualquer número real que ele vai ter uma imagem. Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver que se eu fizer o dobro de um número real, ele vai continuar sendo um número real. Se eu somar aqui um somado, com um número real, ele continua sendo um número real. Assim, o domínio ele pode ser qualquer número real. E o contradomínio ele também vai ser um número real, certo? Então, qual é a ideia disso? É eu determinar qual vai ser o domínio, ou seja, quais são os números do conjunto real que x pode assumir. Aqui a gente vai ver quais são as restrições, né, do domínio do conjuntos reais. Então, nessa equaçãozinha aqui, a gente vai ter que x ele pode ser qualquer número real, não tem restrição aqui, está tranquilo. Vamos ver como é que fica na função de segundo grau, certo? Então, a gente tem aqui uma f de x é igual a x ao quadrado menos 6, uma função de segundo grau incompleta. E a gente tem que, para todo x real, a gente vai ter uma imagem, certo? Então, o quadrado de um número real, ou seja, qualquer número real ao quadrado, continua sendo um número real. E a diferença entre dois números reais, eu tenho um número real qualquer menos 6, vai continuar dando um número real. Então, o nosso domínio ele pode ser qualquer valor real, enquanto que o nosso contradomínio também é qualquer valor real, certo? Perfeito. Então, uma equação de segundo grau, ela apresenta domínio para todos os números reais, enquanto que o contradomínio também nós vamos ter todos os valores reais, certo? Todos os valores gerados vão ser reais. Já esse tipo de função aqui, ele gera um probleminha para a gente. Veja só. Aqui a gente tem y é igual a 1 sobre x menos 3. A gente tem uma divisão e a nossa variável independente, ela está no denominador, certo? Isso aqui gera um problema para nós. Veja só, não tem imagem real para todo x real. Por quê? Observe que se o x for igual a 3, certo? O que é que vai acontecer? Eu vou ter 3 menos 3 e dá 0, certo? Isso anula o denominador da fração e divisão por zero não é possível.
ok? Então, 3 menos 3 dá 0. 1 dividido para 0, a gente não pode fazer isso porque é uma indeterminação matemática. Eu já mostrei isso na sala para vocês, porque que não pode ter divisão por 0, certo? Senão qualquer número vira qualquer coisa. Bom, assim, o domínio dessa função vai ser dado por domínio da função igual a um x pertencente ao conjunto dos reais, tal que x ele é diferente de 3, ok? Então, a gente vai ter essa restriçãozinha aqui. X vai ser diferente de 3. X pertence aos reais, mas é diferente de 3. Ou o domínio vai ser os reais menos o elemento 3, ou menos o conjunto que contém o elemento 3. E o contradomínio continua sendo todos os reais, certo? Ele pode dar qualquer valor real desde que x não seja 3, ok? Outra função que a gente vai ter um caso especial é essa função aqui, a função y igual a raiz quadrada de 3x menos 4, certo? Nós sabemos que qualquer raiz de índice par, no caso aqui é raiz quadrada, então aqui é um 2, certo? O índice, só que a gente não coloca porque fica subentendido, ok? Raízes de índice par, vamos supor que aqui fosse uma raiz quarta, tanto faz, pode ser ter raiz quarta, raiz oitava, raiz décima, sendo par, radicando o valor que está aqui dentro da raiz, ele não pode, esse valor aqui, ele não pode ser negativo, certo? Não pode ser menor do que zero. E aí, nesse caso, o que acontece? Nesse caso, nós temos uma restrição, certo? Então, o 3x menos 4, que está aqui dentro da raiz, ele tem que ser obrigatoriamente maior ou igual a zero, que é o que acontece aqui. Essa aqui vai ser nossa restrição, certo? 3x menos 4 tem que ser maior ou igual a zero. Então, se 3x menos 4 é maior ou igual a zero, então 3x vai ser maior ou igual a 4, certo? Esse 3, o 4 negativo passou positivo, e o 3 ele vai passar dividindo, então a gente vai ter 4 sobre 3, certo? Então x ele tem que ser maior ou igual a 4 sobre 3. Se ele for 4 sobre 3, vai dar zero, né? Porque ele pode ser igual a 4 sobre 3, e 0, raiz de 0 é 0, então dá certo. Imagina que é o seguinte, vai ser 3 vezes 4, que dá 12. 12 dividido para 3 vai dar 4. 4 menos 4 dá 0. Então, bate a conta, certo? Mas se for menor do que 4 terços, por exemplo, 1. 1 é menor do que 4 terços. O que é que vai acontecer? 3 vezes 1 dá 3. 3 menos 4 dá menos 1. Aí, menos 1 não vai dar certo, beleza? Porque isso não é um valor real. Raiz quadrada de menos 1. Nesse caso, o domínio da função, o domínio dessa função aqui, vai ser um domínio da função em que x pertence aos reais, sendo que x tem que ser maior ou igual a 4 sobre 3, né? Isso é um intervalo. Vai ser fechado em 4 sobre 3 e aberto no infinito, infinito positivo, ok? Bom, tendo essas informações aqui, a gente já pode resolver uns exercíciozinhos, né? Olha só esse exercício aqui. De acordo com as informações anteriores, determine o domínio das seguintes funções reais, né? Então, nós temos aí uns exercícios de A, E. Vou resolver o A com a gente aqui. Então, a gente tem y, que vai ser igual a raiz quadrada de menos 15 menos 5x, certo? E esse valor que está aqui dentro da raiz, esse valor aqui, ele tem que ser obrigatoriamente um valor positivo, certo? Então, mas pode ser igual a zero também. Tem que ser maior ou igual a zero. Então, menos 15 menos 5x
Eita, que letra feia. Tem que ser maior ou igual a zero. Da mesma forma que o nosso último exemplo resolvido ali, certo? Então, como é que a gente vai proceder primeiro? Vamos pegar esse menos 15 e passar para cá, certo? Como ele está menos, ele vai passar positivo, ok? Então, a gente vai obter o quê? A gente vai obter 5x menos 5x, ok? Menos 5x, que é maior ou igual a 15, ok? Maior ou igual a 15. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar por menos 1 dos dois lados para tirar esse menos do x, ok? Quando eu faço isso, na inequação, se eu multiplicar por menos 1 dos dois lados, o que é que acontece? Eu inverto essa boquinha do jacaré aqui. A boquinha do jacaré ela vai passar para o outro lado, certo? Então, esse cara vai passar a ser maior do que esse, certo? Para você ter noção de como isso funciona, o negócio é mais ou menos assim. Eu vou fazer aqui em azul. Se eu tenho 1 como sendo maior do que menos 2, isso aqui está correto, beleza? Mas se eu multiplicar os dois lados por menos 1, deixa eu colocar aqui de preto. Se eu multiplicar por menos 1 aqui e por menos 1 aqui, eu vou trocar os sinais deles, ok? Então, eu vou ter menos 1 e 2. E aí me diga uma coisa. Quem que é maior que quem agora? O 2 é maior. Opa, eu botei um igual aqui, desculpa. Não tem esse igual. O 2 ele é maior do que menos 1 agora, ok? Então, a gente, quando multiplica por menos 1, troca o lado da boquinha do jacaré, certo? Lembra que eu falei para vocês, o jacaré ele come muito e caga pouco. Então, o maior fica do lado da onde a boca está aberta e o menor fica do lado de onde a boca está fechada, ok? Então, eu multipliquei aqui por menos 1 e a gente inverteu esse sinal. Vamos fazer isso aqui, certo? Vou passar um traço aqui. Tá meio feio, mas vocês acompanhando conseguem entender. Então, eu vou ter 5x positivo, 5x positivo, que vai ser menor ou igual a menos 15, certo? O 15, que ficou positivo, voltou a ficar menos 15. E eu inverti a boquinha. Agora, esse 5 aqui, eu vou passar ele para o lado de lá, mas eu vou passar ele dividindo, porque ele está multiplicando, certo? E aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter x, que vai ser menor ou igual a 15 sobre... desculpa, deixa eu apagar aqui para botar o menos. Menor ou igual a menos 15 sobre 5. Isso aqui vai dar o que para a gente? Isso vai dar um x que ele é menor ou igual a menos 3. 15 dividido para 5 dá 3, vai ficar menos 3, ok? Então, fechamos aqui, certo? E agora a gente tem a nossa restrição. O x ele tem que ser um valor que é menor ou igual a menos 3. Se ele for menos 3, o que acontece? Eu vou ter menos 3 vezes menos 5, vai dar 15 positivo, né? Menos com menos dá mais na multiplicação. E aí, menos 15 com mais 5 vai dar 0. Raiz de 0 dá 0. Beleza. Mas se ele for maior do que menos 3, por exemplo, se ele for
Desculpa, menor. Se ele for menor do que menos 3, vamos supor que ele fosse menos 4. Menos 4, certo? Aliás, menor, né? Menor do que menos 3, a gente vai ter o menos 4. A gente ia ter menos 4 vezes menos 5 dá maior do que menos 3. Estou confundindo, pessoal. Menos 2. Menos 2 vezes menos 5 vai dar mais 10. Mais 10 com menos 15 vai dar menos 5. A raiz de negativo não pode ter, certo? Então, ele não pode ser maior do que menos 3. Ele tem que ser menor do que menos 3, certo? Ele pode ser um menos 4. Menos 4 vezes menos 5 vai dar mais 20. Mais 20 menos 15 vai dar 5. Aí sim, a gente vai ter raiz de 5 como sendo um número real. Como que a gente vai escrever a nossa restrição, então? Nossa restrição ela vai ser dada da seguinte forma. O domínio da função, certo? Vai ser igual a... Olha só, Rebeca, eu consigo desenhar isso aqui até no mouse, ó. Ah, moleque. Vai ser dado por um valor x pertencente aos reais, certo? Ou seja, x ele pode ser qualquer real, sendo que o x ele tem que ser menor ou igual a menos 3, ok? Menor ou igual a menos 3. Aí fecha aqui o nosso preguiçzinho. Aqui, esse negócio que eu estou circulando em verde agora, isso é a nossa resposta, certo? É isso aqui o que o exercício está pedindo. Vocês têm que fazer isso aqui para os demais exercícios. Para esse, para esse, para esse e para esse, certo? Em alguns casos, nós vamos ter restrições duplas, certo? E aí, quando nós temos restrições duplas, vocês têm que determinar qual é o intervalo dessas restrições. Se vocês tiverem dúvidas com relação a como determinar o domínio da função, vocês podem me perguntar pelo WhatsApp, certo? Você diz, não estou conseguindo resolver essa questão aqui, professor. Aí você, se for uma questão muito fácil, eu respondo na hora. Se não, eu digo, próxima aula eu vou responder. Aí eu vou marcar aqui e a gente, na próxima aula, eu já mando a resposta da questão antes de começar a falar do próximo assunto. Beleza? Então, eu vou mandar esse conjunto de aulas agora de manhã e vocês vão poder se esbaldar com isso aí por enquanto, certo? Vão estudando aí. Valeu, pessoal. Até a próxima.